Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Você, amigo concurseiro, está inscrito aí no concurso de Água Branca. Se liga na nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade aos debates sobre a Prefeitura de Água Branca. Então você, amigo concurseiro, que está inscrito no concurso de Água Branca e não quer errar nenhuma das questões de conhecimentos locais, se liga aí nas nossas videoaulas. Então, de já a gente vai avisar para vocês que esta videoaula ela não tem um propósito de esgotar todas as informações sobre o município de Água Branca. O nosso propósito aqui é trabalhar os conhecimentos, as informações que rotineiramente, que tenham uma certa frequência nas provas de concursos realizadas aí pelo Instituto Legados, tá certo? Então não se trata aqui de um curso de geografia, um curso completo de geografia, história e de cultura de Água Branca. Se trata aqui de uma videoaula voltada para um preparatório de uma prova de concurso. O professor Evandro tem vários desses vídeos aqui já no canal. Então, a gente já está há muito tempo trabalhando com provas de concurso, com preparação para concurso de prefeituras municipais, e a gente sabe mais ou menos o que é que as bancas costumam cobrar nas suas provas de concurso. Então, sem mais delongas, sem firulas, vamos aí ao que nos interessa, que é o tema da nossa aula de hoje. Eu costumo trabalhar nas minhas videoaulas sobre as prefeituras com três fontes. O IBGE, no caso do Piauí, normalmente a gente trabalha com a Fundação CEPRO, e no caso do Ceará, a gente trabalha com o Instituto IPS. Também trabalhamos com alguns relatórios relacionados aí a abastecimento de água, que também traz informações sobre os municípios. Então, vamos à aula de hoje. A aula de hoje nós vamos trabalhar com a fonte IBGE, as informações que nós vamos encontrar sobre o município de Água Branca no IBGE. Então, para você acompanhar esta aula, eu já vou deixar aí em PDF, aí na descrição do vídeo, os slides que a gente vai trabalhar aqui durante a nossa aula. E, claro, ao longo da aula, a gente vai dizendo para você onde você encontra informações mais detalhadas, já que se trata aqui de informações muito mais pontuais, tá certo? Então, antes que eu esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa seu joinha e vamos às informações de hoje sobre a Prefeitura de Água Branca no Piauí. Se liga nas dicas do PES Concurso, porque se você se ligar nas nossas dicas, tem grande chance de você conquistar a sua tão sonhada aprovação. Então vamos aí às informações sobre Água Branca. Primeiramente, nós temos informações aqui sobre o gentílico. Quem nasce em Água Branca é aguabranquense. Então, essa informação pode parecer um tanto quanto boba para você que mora em Água Branca ou para você que mora em uma cidade vizinha e já conhece Água Branca. Mas para você que vem de uma cidade mais distante ou de um outro estado para fazer o concurso de Água Branca, essa informação pode aparecer lá e você não pode errar. Então, quem nasce em Água Branca é aguabranquense. Uma outra informação que cai aqui e acolá nas provas de concurso é o nome do prefeito da cidade. Não é tão frequente quanto o gentílico, mas vez por outra aí, quando a banca quer fazer uma média com o contratante, ela pergunta lá qual o prefeito da cidade. Pergunta às vezes qual o vereador, quantos vereadores compõem a Câmara Municipal, essas coisas também podem aparecer por lá. Então veja que esta aula ela vai trazer informações que a gente já encontra aqui no IBGE, mas também nós vamos trazer aí algumas dicas de informações que você pode ir atrás e que você deve ir atrás em se tratando de prova de conhecimentos locais. Então o nome do prefeito de Água Branca, do atual prefeito de Água Branca, é o José Ribeiro da Cruz Júnior. Nós vamos aqui trabalhar esta aula, pode ser que ela se torne um pouco longa, mas a gente vai tentar pontuar aqui as informações que são cobradas com maior frequência. Logo aí na sequência do slide, nós temos sobre a população estimada e a população aferida. E eu sempre digo para você não confundir população estimada com população aferida. População estimada para 2021, é a última estimativa que nós temos para Água Branca, é de 17.525 pessoas. E a população aferida no último censo, nós tivemos um atraso, era para ter sido realizado o censo em 2020, mas por conta da pandemia, esse censo foi prorrogado e o censo está sendo realizado atualmente, né? Começou a ser realizado em 2022, eu acho que deve ser concluído agora neste ano de 2023.
2023, tá certo? Então, população estimada, 17.525 habitantes. População no último censo, 16.451 habitantes. Então, essas populações, elas podem aparecer lá na tua prova de concurso. Ou aproximado, ou ele pode perguntar, sim, o número exato de quantas pessoas foram aferidas no município de Água Branca, do Piauí, no ano de 2010, que foi o ano do último censo. Temos aqui também a densidade demográfica, que é 169,53. Vocês lembram lá das aulas de geografia, a densidade demográfica é calculada ao número de pessoas pela área, né, do município. Então essas são as informações. A gente vai trazendo as informações e vai sempre pedindo a você, amigo concurseiro, que quer passar nesse concurso, que comece a imaginar como é que o elaborador lá da tua banca pode cobrar essa informação. Então a gente precisa imaginar, olha, como é que ele vai cobrar? Ele vai cobrar o gentílico, vai cobrar diretamente, vai fazer um texto. Então é importante você imaginar o que ele deve perguntar em relação a essas informações que nós estamos trabalhando aqui nesta videoaula, tá certo? Nós até temos aí nosso material, né, nosso material de questões, que pode ajudar muito vocês na hora de entender o que normalmente é cobrado nas provas de concursos municipais. Então vamos aqui a informações sobre trabalho e rendimento. Em relação a trabalho e rendimentos em Água Branca, nós temos aqui o salário médio mensal, né, dos trabalhadores formais, lembrando que esses trabalhadores formais são apenas aqueles que têm registro, tem alguma registro formal em carteira, são estatutários, e são, de certa forma, regulamentados pelo governo, né, pelo setor público. Então nós temos aqui o salário médio dessas pessoas ocupadas é 1,6 salário mínimos. Esse é um dado de 2020. Pessoal ocupado, cerca de 2.134 pessoas. Você pode até estar se perguntando, mas a população estimada é mais de 17 mil habitantes e só esse tanto de gente está trabalhando, então não é bem assim que as coisas funcionam. Aquele trabalhador formal ou aquele trabalhador informal, a dona Maria que vende o bolo lá na porta da casa dela, o trabalhador rural, o ajudante de pedreiro, tá? Se ele não tiver nenhum registro junto à INSS, junto ao Ministério do Trabalho ou Ministério de Seguridade Social, normalmente ele não vai aparecer aqui entre as pessoas ocupadas. Então, percentual de pessoas ocupadas em Água Branca, 12,2%. Esse percentual de pessoas ocupadas, eles indica aí o índice também de formalização das pessoas, dos trabalhadores desta região. Isso é ruim, porque se existe um grande número de pessoas, de trabalhadores informais, isso provavelmente vai acarretar em um problema previdenciário. Mas isso não é o tema da nossa aula de hoje. Percentual de população com rendimento nominal mensal per capita até meio salário mínimo. Aqui essa informação você já traz aí uma noção de como é o índice de pobreza da cidade de Água Branca. Então nós temos 46,4% da população de Água Branca vive aí com menos de meio salário mínimo, tá? Que é uma taxa de rendimento bastante aquém do desejado para uma vida mais confortável, certo? Em questões relacionadas a esses dados, ele pode perguntar lá, marque a alternativa correta, onde nós encontramos, onde indica ali o salário médio de Água Branca, ou então ele pode perguntar para você sobre trabalho e rendimento em Água Branca, marque V ou F, e depois ele pede para tu marcar uma sequência. Então, por isso a importância de você sempre tentar imaginar como é que essas questões podem aparecer lá na tua prova de concurso. Eu até coloquei aí nos vídeos anteriores, que a gente foi comentar um pouquinho sobre Água Branca, alguns exemplos de questões que caíram aí de concursos anteriores realizados pelo Instituto Legatos, que é o mesmo instituto que vai fazer a prova de Água Branca, certo? Então, eu às vezes estou falando muito rápido, né? E se você considerar que está muito rápido, né? Você pode, sei lá, ou diminuir a velocidade do vídeo, ou até mesmo assistir mais de uma vez esses vídeos. Isso vai ajudar você no entendimento. Ou então, caso não tenha sanado as dúvidas sobre as informações que a gente está trazendo, você pode colocar também as perguntas aí na descrição do vídeo, ou então entre em contato com o nosso WhatsApp. Vamos falar um pouquinho sobre a economia de Água Branca. Em relação à economia de Água Branca, nós temos aqui
Produto interno bruto per capita, né? Toda a riqueza de Água Branca dividido pela população, nós temos aí 12.537,11 reais. Isso quando você pega toda a riqueza, divide com a população, então seria aí mais ou menos 12.537. O produto interno bruto per capita, esse é um dado de 2020, ele recorrentemente é cobrado em algumas provas de concurso. Então você precisa ir memorizando esses dados. A gente sabe que é chato, porque são números e a gente às vezes tem uma certa dificuldade de memorizar esses números. Daí a importância de você assistir, às vezes, as nossas videoaulas mais de uma vez. A gente também repete um pouquinho, né? Porque nem sempre você tem a condição de assistir a aula, né? Às vezes você não tem esse tempo disponível para assistir a aula, mas você pode ouvir no celular, tal, num lugar que você possa, né, com fone de ouvido. Então você vai ouvindo essas informações, você vai tendo contato, a familiaridade com as informações sobre o município. E isso vai fazer com que você conheça mais e memorize as informações sobre o município que você vai fazer o concurso público. Então nós temos aí o percentual das redes oriundas, das receitas oriundas de fontes externas. Você percebe que a maioria desses valores, dessa riqueza do município, advém de verbas federais e verbas municipais. Esse aí é um dado de 2015, né? Em relação a essas dadas, a origem dessas receitas, não é tão frequente, mas pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então, se perguntarem a você, as receitas do município de Água Branca, elas são mais oriundas do município, elas são próprias, você vai entender que a maioria dessas receitas são oriundas de fundos de participações, né, de cobrança de impostos do Estado ou do governo federal. Certo? Então, a grande parcela, mais de 90% das receitas do município de Água Branca são repasses federais ou estaduais. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, esses normalmente é cobrado com certa frequência, então memorize esse número, 0,639. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Água Branca, esse é um dado do censo de 2010, provavelmente vai aparecer um novo dado agora, com o encerramento aí do novo censo, e aí você vai ter um outro número. Então, 0,639 é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Água Branca. Total de receitas realizadas, esses dados também dificilmente vai ser cobrado de vocês. Total de receitas de despesas empenhadas também dificilmente vai ser cobrado de vocês. Tá? Nesse slide, né, nesses dados aqui que a gente está trabalhando, as informações mais importantes, ou pelo menos que eu considero mais importantes ou mais recorrentes, é o PIB. É importante você decorar qual o produto interno bruto per capita do município, e é importante também você lembrar do Índice de Desenvolvimento Humano. Então são as informações que eu considero mais importantes neste slide. Vamos aí falar um pouquinho sobre a saúde em Água Branca. Quais são as informações que nós temos? Dado de 2020, né? Óbitos por 1.000 nascidos vivos, nós não temos essa informação, tá? Não aparece aqui as informações. Esse índice de mortalidade infantil normalmente é importante para a gente entendermos o nível de saneamento básico ou de assistência aí aos nascituros do município. No caso de Água Branca, esse dado não está atualizado e não está informado aqui no site do IBGE. Internações por diarreia, 3,9 internações por 1.000 habitantes. Esse é um dado de 2016, um dado bastante antigo. Estabelecimentos de saúde, no caso aí vinculados ao SUS, né, em 2019 nós tínhamos apenas 17 estabelecimentos de saúde. Perceba que os dados da saúde eles estão um pouco defasados. Eu não entendo por que, né, ocorre esse atraso de atualizações em relação à saúde no site do IBGE. Talvez também seja por isso que as bancas de concurso estão evitando trabalhar, né, informações sobre a saúde do município por conta da inexistência de compilação de dados em sites oficiais. Os sites oficiais que a gente se refere seria o site do IBGE ou o site da Fundação CEPRO, né, que é uma fundação voltada à economia, e também o site da própria prefeitura. Então, as informações normalmente que a gente tem com mais solidez e com uma maior frequência que é cobrado nas provas de concurso são as informações que nós encontramos aqui no site do IBGE.
Vamos agora falar um pouquinho sobre território e ambiente. Aqui nós temos informações muito importantes, né, informações principalmente sobre a geografia do município. Tá? A área da unidade territorial, que é 96.846 quilômetros quadrados, a área urbanizada, cerca de 5,41 quilômetros, esgotamento sanitário, cerca de 2%, né, o adequado, então está muito aquém do desejado, arborização 81%, urbanização das vias públicas, né, 0,2%, população expostas ao risco, aí nós não temos esse dado em relação a isso. Então perceba que essas informações que você tem um pouco mais de dúvida, um pouco mais sei lá, de incerteza, elas normalmente não é cobrado tanto lá na tua prova de concurso. Normalmente ele cobra aqui a área territorial. Essa área territorial é importante que você tente memorizar o dado dessa área territorial. Mas aqui no setor de território também vem informações que são quase que certo que se cobre lá na prova de concurso, que é sobre o bioma, né? Um dado aqui de 2019. O bioma de Água Branca, né, é o Cerrado. Então, se perguntarem a você sobre qual o bioma de Água Branca, você vai lembrar que o bioma de Água Branca é o Cerrado. Sistema costeiro, né? Nós não temos sistema costeiro, que não é no litoral. Então, desse slide, dê importância para a área da unidade territorial e para o bioma. Né? Falou sobre o bioma de Água Branca no Piauí. O bioma de Água Branca no Piauí é o Cerrado. Certo? Vamos aí para nosso próximo slide. Aqui nós estamos continuando aquele tópico de território e ambiente. A região de influência. A região de influência de Água Branca, nós temos aqui a população de Teresina, né, o arranjo populacional de Teresina, Piauí. Essa é a área de influência. A região intermediária é Teresina. Região imediata, né, a região imediata de influência é Amarante, Água Branca e Regeneração. Essa é aqui a região imediata. A mesorregião, essa região de influência, né, essa região intermediária e a região imediata, elas são mais recentes nas provas de concurso. Porque até bem pouco tempo essas informações não apareciam aqui no IBGE. Então, provavelmente, eles vão atualizar as questões dos próximos concursos e vai perguntar a você a qual região de influência pertence o município de Água Branca. E aí você vai lembrar que pertence ao arranjo populacional de Teresina, Piauí, e vai lembrar também que a região intermediária é Teresina, região imediata é Amarante, Água Branca e Regeneração. Certo? Questões que já apareceram em várias provas de concurso do Instituto Legatos. Isso aqui já apareceu em várias provas e eu poderia aqui até colocar para vocês alguns exemplos. Mesorregião. Eles comumente perguntam qual a mesorregião do município em questão. No caso, o município que a gente está trabalhando é o município de Água Branca. Mesorregião de Água Branca, Centro-Norte Piauiense. Mesorregião de Água Branca, Centro-Norte Piauiense. Microrregião de Água Branca, Médio Parnaíba Piauiense. Então, mesorregião, Centro-Norte Piauiense. Microrregião, Médio Parnaíba Piauiense. Certo? Então, a gente está aqui lembrando a vocês que essas informações não tem nenhuma pretensão aqui da gente esgotar todas as informações sobre história, geografia, sobre outros conhecimentos de Água Branca, mas trazer para vocês informações importantes que podem aparecer na tua prova de concurso, mas também indicativo de onde você pode se aprofundar. Aqui a gente pegou as informações que a gente acha que é mais recorrente, mas se você navegar aqui no site do IBGE, clicando em pesquisa, você vai encontrar outras informações mais detalhadas sobre o município. Então vamos aí para Água Branca em relação à produção de cereais, a produção agrícola. Quando você clica aqui em pesquisa, você tem uma aba onde você vai encontrar a produção agrícola. Produção agrícola de Água Branca se destaca basicamente arroz, feijão e milho. Isso aqui é a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Então essa é a produção. Normalmente Água Branca se destaca em arroz, né, arroz com casca, feijão e milho. Mas aí eu vou dar uma dica para você também se ligar. Entre essas três produções, você vai encontrar algumas que estão produzidas em maior quantidade.
Quando você clica aqui lá no site do IBGE e abre as abas, né, você vai encontrar também dados mais detalhados. Qual é a produção em toneladas, em quilos, tal. Essas informações também você pode aprofundar, tá certo? A gente não vai se aprofundar aqui nesses detalhes, também para a videoaula não ficar muito longa. Não estou dizendo para você que vai perguntar quantas toneladas de arroz foi produzido em Água Branca em 2007. Não, estou dizendo que isso vai acontecer, porque normalmente ele cobra apenas quais são as produções ou quais são os produtos agrícolas ou os cereais, leguminosas e oleaginosos que foram mais produzidos em Água Branca ou que são mais presentes ou se destacam no município de Água Branca. Em relação à agricultura permanente, nós temos apenas um produto que se destaca, que é a castanha de caju. Aqui você não vai esquecer. Valor de agricultura permanente em Água Branca, produto que se destaca, castanha de caju. Em relação à produção agrícola, né, da lavoura temporária, né, aí nós temos vários produtos. E aqui mais aquela dica. Aqui tem arroz, fava, feijão, mandioca, melancia, milho e tomate. Mas eu gostaria que você, ao consultar o site do IBGE, eu vou deixar o link também aí do site do IBGE, mas é fácil, você colocar Água Branca IBGE, você já vai ter como primeiro site o site do IBGE, tá certo? Então, para você ver qual desses produtos são os mais produzidos. Essas questões normalmente aparecem da seguinte forma. Pergunta-se o seguinte: em relação à produção agrícola, lavoura permanente de Água Branca, os produtos que mais se destacam, exceto. Ele coloca e aí você marca apenas o que não se destaca. Vamos aí ao produto interno bruto do município. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre o produto interno bruto per capita. Então aqui nós temos o produto interno bruto total. Temos a série revisada e aqui o per capita que a gente já tinha falado. Esse valor aqui de 219.023,32 é multiplicado por 1.000. Né? Então isso aqui é multiplicado por 1.000. Isso aqui é o produto interno bruto total de Água Branca no Piauí. E o produto interno bruto per capita a gente já tinha falado para você aí agora há pouco, tá? Há algum tempinho atrás a gente já falou do produto interno bruto, que é isso aqui, per capita, que é o produto interno bruto per capita é o produto total, né? Esse valor maior dividido pelo número de habitantes, aí você encontra este valor aqui que é a riqueza per capita do município. Vamos aí à pecuária. Na pecuária aqui nós temos destacando bovino, caprinos, equinos, galináceos, ovino e suíno. Em número de cabeças se destacam os galináceos, mas seria interessante vocês olharem também em relação à riqueza, né, em relação ao valor, né, provavelmente em relação ao valor real, né, financeiro, provavelmente vai se destacar o bovino. Mas em número de cabeças, aquele que mais se destaca é o galináceo. Você vai entender por lógica até, porque o número de galinhas com certeza ocupa menos espaço do que o número de cabeças de bois. Mas é importante vocês lembrarem que em Água Branca se destacam essas produções aqui no setor da pecuária. Vamos aqui um pouquinho sobre a história de Água Branca. Né? Nós temos aqui um pouco do histórico, você já deve ter encontrado essas informações. Em 1877, os irmãos aí, João Miguel, Antônio Miguel e Joaquim Floriano e João Ferreira de Souza, né, fugindo da seca que assolava o estado do Ceará, chegaram à região de Água Branca e se agregaram às terras do Major Antônio Pereira Lopes, no lugar da Lagoa da Vida. Então nós temos aqui os primeiros desbravadores, aqueles que vão povoar a região que futuramente vai se transformar em Água Branca. Então esses são personagens importantíssimos para a origem da história de Água Branca. Então ele pode perguntar lá numa questão, pode dizer sobre o processo de ocupação e desbravamento da região de Água Branca, várias personalidades históricas se destacaram, exceto. E aí ele cita aqui o nome dessas personalidades e pede para você marcar aquela que não se destaca, né? Então aí a gente vai vendo, é importante o acesso. Eu estou lendo aqui essas informações para vocês, mas a intenção não é bem essa. Porque essa informação você vai conseguir encontrar, você vai conseguir ler. Inclusive esse slide eu vou deixar aí na descrição para você baixar. Tá? O foco aqui não é acesso à informação só. É que você, de posse dessa informação, saiba como é que essa informação poderá ser cobrada lá na tua prova de concurso. Tá?
Tanto que essa parte aqui, né, nossas videoaulas a gente coloca aqui, elas estão liberadas para você assistir quantas vezes você quiser, não tem problema, não tem custo nenhum, tá certo? Então fique à vontade para assistir, para compartilhar, para mandar para os amigos. É importante que você entenda que a informação em si não vai ajudar a tu passar. O que vai ajudar você a passar é você ter a informação e saber como é que essa informação vai aparecer lá na tua prova de concurso. De posse desse conhecimento, aí sim você vai conseguir o sucesso lá na tua aprovação, certo? Então, foi justamente pensando nessa possibilidade, né, que a gente sempre diz, olha, se você tiver condições e tempo, né, sei lá, tiver uma habilidade para elaborar as questões focado nessas informações que vocês encontram sobre Água Branca, beleza, vocês elaboram o seu próprio questionário, suas próprias questões e você estuda, tá certo? Mas caso você queira adquirir, porque também é uma das formas de vocês contribuírem, né, para manter o canal do professor Evandro funcionando, você pode clicar também aí no link do WhatsApp e acessar e adquirir as questões, né, as questões elaboradas por mim, eu elaboro as questões pensando no edital, né, pensando naquilo que normalmente cai lá na tua prova de concurso. Certo? E se vocês olharem os comentários de outros concursos anteriores, vocês vão perceber que aqueles que adquirem nosso material, aqueles que assistem às nossas videoaulas, costumam aí se dar bem nas provas de concurso. Tá? Dê uma olhada aí na galera que já passaram, entendeu? Nos comentários, o pessoal tem comentado pouco, mas os vídeos mais antigos, o concurso, primeiros concursos de Parnaíba, primeiros concursos de Coroatá, no Maranhão. Então tem vários concursos aí que a gente já trabalhou, né, com aulas voltadas para conhecimentos locais. Tá? Então vamos aqui às outras informações. José Miguel veio adquirir uma gleba de terras, né, deu o nome de Lagoa do Gato, e é importante você dar ênfase a esses primeiros nomes que recebem a região, né, que alguém pode perguntar, dentre os nomes que receberam a região de Água Branca, né, nós podemos enumerar, e aí nós temos o nome de Lagoa do Gato, sendo um dos primeiros nomes dessa região. Né? E aí o motivo, por que encontrou essa, por que essa região foi tida ou recebeu esse nome de Lagoa do Gato, né? Pela a existência aí de várias espécies de felino, né? Então nós temos informações sobre isso aqui no breve histórico que nós encontramos já aqui no IBGE. Ao iniciar o trabalho de exploração da terra, encontraram água bastante leitosa que deu origem ao nome Água Branca. Olha, veja só aí o que pode aparecer lá na tua prova de concurso. Ele pode perguntar: qual a origem do topônimo Água Branca? Qual a origem do nome Água Branca? E aí você vai lembrar que é por conta desses primeiros desbravadores terem encontrado aí água bastante leitosa, que deu origem ao nome Água Branca. Com terras propícias para a lavoura, a Água Branca transformou-se em um próspero povoado do município de Regeneração. E aí você já tem uma informação, né? Antes de se tornar município, Água Branca pertencia a qual região, a qual cidade? Aí, Água Branca pertencia aí à cidade de Regeneração. Né? Um abração aí também para a galera de Regeneração. Eu tive a oportunidade de um dos primeiros concursos que eu passei, foi para Regeneração. Cheguei a trabalhar em Regeneração, no Morro Branco. Né? Então eu estou aqui nessa luta também de concurseiro. Tá? Eu fiz com vários concursos para prefeituras municipais. E aí se você se adapta no município, se você consegue se desenvolver lá e se adaptar, fica por lá, senão você faz concurso para outros lugares também. Tá? Então transformou-se num próspero povoado na município de Regeneração, passando posteriormente a integrar a jurisdição de São Pedro do Piauí. Então primeiro pertenceu-se a Regeneração, depois pertenceu-se a São Pedro do Piauí. Né? Então os primeiros comerciantes se estabeleceram em Água Branca. Né? Aí pode se perguntar também quem eram esses primeiros comerciantes. Temos Joaquim Gomes Calado e o Manuel Evangelista de Souza, e iniciaram um movimento visando sua emancipação. Então aqui os primeiros a lutarem pela emancipação de Água Branca. Temos aí os comerciantes Joaquim Gomes Calado e Manuel Evangelista de Souza. Então iniciaram esse movimento. Em 1954, Água Branca foi elevada à categoria de município e instalada em julho do mesmo ano. Aqui tem o gentílico de Água Branca que a gente já falou. Então, é importante sim a gente estar relendo, lendo e relendo essas informações, imaginando como é que pode aparecer lá na nossa prova de concurso. Nós temos aqui a formação administrativa, elevada à categoria, aqui temos um resumozinho, né? Elevada à categoria do município de distrito com denominação de Água Branca,
pela lei estadual, normalmente ele não cobra o número da lei, mas é importante a data, 30/4/1954, desmembrado de São Pedro do Piauí. Você pode perguntar, mas por que não foi de regeneração? Não, preste atenção. Primeiro, a região pertencia à regeneração. Eu acredito que ocorreu foi o seguinte: quem primeiro promoveu o processo de emancipação provavelmente foi São Pedro do Piauí, e depois Água Branca se emancipou de São Pedro do Piauí. Certo? Então, Água Branca nasce como um distrito de regeneração, depois passa a pertencer a São Pedro do Piauí, depois se torna um município independente. Né? Sede no atual distrito de Água Branca, ex-povoado constituído de distrito, sede, instalado em 1/7/1954. Então nós temos 30/4/1954 é criado o município e é instalado em 1/7/1954. Esta divisão territorial, datada de 1/7/1960, o município é constituído de distrito sede, apenas distrito sede, assim permanecendo a divisão territorial até a data de 2005. Então, amigo concurseiro que aguentou esta aula até agora, né, que ficou aqui conosco, agradeço muito pela atenção. Não esqueça de se inscrever no canal, dar seu joinha, né, deixar seu like, deixar sua dúvida, deixar seu comentário. E nós do PES Concurso trabalhamos com 2 materiais, na verdade nós trabalhamos com 3 materiais. Né? Trabalhamos com conhecimentos locais, né, que é o conhecimento local do município que você vai fazer o concurso. Esses conhecimentos locais, a gente tem aqui essa parte que é gratuita, que são as aulas, né, que são as videoaulas discutindo os conhecimentos do município. Nós temos o caderno de questões. Esse caderno de questões, você para adquirir, você clica aí no link do WhatsApp, né, e vê como é que adquire. Normalmente é um preço simbólico. Normalmente, no caso de Água Branca, são mais de 40 questões só de conhecimentos locais. Essas questões são elaboradas por mim, focando no edital do seu concurso, aquilo que é recorrentemente cobrado na prova do seu concurso, tá certo? E também temos o material de questões são provas anteriores, né, de concursos anteriores para o teu cargo. Essas provas são provas da banca do teu concurso, quando a gente encontra, e também de outras bancas que trabalham com questões semelhantes à banca do teu concurso. Certo? Então ficamos por aqui. A gente sempre encerra a nossa aula dizendo para você que se você se interessar pelo nosso material, né, quiser aí ajudar o PES Concurso adquirindo nosso material em PDF, você clica aí no link do WhatsApp, entra em contato com o atendimento e não esqueça do Conselho Universal do professor Evandro. Estude, porque quem estuda, Deus ajuda.